preenchido, ok? Mas nem todo solo argiloso, né, que é considerado, que a gente chama de latossolo, ele é pobre. Existem algumas exceções aqui no nosso país. Tem um solo argiloso chamado de terra roxa, que ele é proveniente da degradação do basalto. Basalto é aquela rocha magmática extrusiva, né? Uma rocha que resfriou fora da crosta terrestre e cheia de minerais, muito importante na agricultura. Então, a fragmentação do basalto produz esse tipo de solo. Ele é encontrado muito nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, numa parte de Minas Gerais. É um solo bem fértil, esse solo, ok? Esse solo também, lá no estado de São Paulo, é bom lembrar, até coloquei aqui, na produção, na cultura do café, ele é muito bom, tá bom? Produz muito. Na região litorânea do Nordeste também, nós temos um tipo de solo argiloso que ele é um solo fértil, chamado de massapé. Esse solo de cor escura, muito fértil, encontrado na região Nordeste do nosso país. Então, nem todo solo argiloso, a maioria dele, não é tão fértil. Mas a gente tem algumas exceções, e aqui tem 2 exemplos dessas exceções. Bom, quanto à composição, eles são divididos em 2 tipos, os solos orgânicos e os solos minerais. Os solos orgânicos também são chamados de humosos ou humíferos. São raros e costumam ser encontrados em locais onde tem muita matéria orgânica, como as florestas, por exemplo, planícies cobertas de vegetação rasteira, várzeas, né, locais alagados aonde o rio sobe e desce, né, esvazia, e esse rio vem trazendo matéria orgânica do fundo, né, que vai se acumulando. Então, a característica desse solo são elementos vegetais mortos que entraram em decomposição, gerando essa substância aqui chamada de humo, que é extremamente fértil. Por isso, ele tem essa coloração escura. Aqui nessa foto, nós podemos ver uma porção desse solo, ok? Ele não tem a permeabilidade de reter a água, como o solo argiloso, e nem de ser tão permeável como o solo arenoso. Então, ele é um solo que retém a água no padrão ideal. Então, por isso que ele é um solo fértil, tem muitos nutrientes, que é rico para o plantio de plantas, ok? E é muito utilizado na prática para a agricultura. E o solo mineral, ele predomina partículas minerais, muito comum no nosso país. Ele tem muito mineral e pouco humo, pouca matéria orgânica. E a matéria orgânica, a gente sabe que ela é muito necessária para o plantio. Olha só, o que é o perfil do solo? O perfil do solo é quando você tem um tipo de solo, você corta esse solo para você estudar as camadas. Eu vou mostrar na próxima imagem para vocês. Mas olha só, os solos são corpos naturais, constituídos de materiais minerais e orgânicos. Então, nós temos fragmentos de rocha, restos de animais e plantas, como eu falei, e eles são organizados em camadas, que a gente chama de horizontes, certo? Como se fossem caixas empilhadas umas sobre as outras. Se a gente cortar, a gente consegue ver essas camadas do solo. Elas vão se originar, cada camadinha dessa vão se originar de processos e fatores que atuam em conjunto ao longo dos anos. E cada camada se originou de algum fator, de um acontecimento ao longo dos milhões de anos, tá bom? A erosão, água, vento, micro-organismo, todas a lixiviação são exemplos de fatores que vão causar essas camadas no solo, esse processo, né, de horizontes no solo ao longo do tempo e vão alterando a constituição e a formação dessas camadas, ok? Então, o que é o perfil do solo? Basicamente, é o conjunto de camadas em sucessão, né, na sequência que elas foram formadas, num corte vertical que se inicia da superfície do solo até chegar à rocha-mãe. Como está aqui nessa imagem, olha só, nós temos aqui o perfil do solo, é um corte vertical, nós temos aqui, ó, a camada mais superficial do solo, onde tem
a gente chama, né? Isso aqui, vamos analisar o perfil do solo. O horizonte O é a camada mais superficial do solo, contém resíduos orgânicos, né? Animais mortos, plantas mortas, como folhas, flores, a fauna, né? Os animais, outro tipo de ser vivo, raízes. Aí vem o horizonte A, que é esse aqui, ok? Localiza-se abaixo do horizonte O e tem profundidade de 10 centímetros, uma profundidade bem pequena, sendo constituído por um material mais rico em matéria orgânica. Quer dizer, essa matéria orgânica ela vai se misturando aqui, ó, com os elementos minerais. E atividade biológica. Então, os animais, pequenos animais, né, pequenos crustáceos, pequenos os micro-organismos em geral, fungos e bactérias, eles vão ficar aqui, ok? Então, atividade intensa biológica aqui. Aí vem o horizonte B, é o horizonte mineral, tá? Praticamente mineral, onde há expressão máxima da característica da cor do solo. Então, quando a gente quiser saber qual realmente é a cor do solo, é nesse horizonte aqui.